trabalhista. E o que a gente viu? Né? O que a gente viu foi a sequência de desmonte do Estado brasileiro e o povo naufragando numa crise cada vez mais. Não gerou emprego, não gerou renda, ao contrário, né? Os índices de inflação estavam estáveis, mas você vai olhar diretamente quem essa inflação atinge, né? Porque o gás de cozinha alto, a gasolina alta, a cesta básica alta, atinge diretamente o trabalhador. Quando você aumenta a condução numa cidade como São Paulo, você atinge diretamente os mais pobres. Deram sequência nesse projeto. Essa elite continua organizada e nós não conseguimos barrar essa política de retrocesso. Eles apresentaram, então, no meio da eleição, dizendo, olha, nós precisamos tirar o PT de vez. O problema é o PT, o Michel Temer não deu certo, é verdade, mas o Michel Temer é coisa do PT, então nós precisamos apresentar um outro projeto para a sociedade. Essa elite tropeçou no meio do caminho, porque é verdade que o Bolsonaro não era a primeira opção. Mas elegeram o Bolsonaro. E tudo bem, se organizaram a partir daí, sem nenhum problema. Se organizaram em torno do Bolsonaro. E ainda que essa elite não concorde com uma coisa ou outra do Bolsonaro, eles estão organizados. Né? Estão organizados e com o mesmo objetivo. Então, com o mesmo discurso, apresentaram então, para a sociedade a reforma da Previdência. Passaram a reforma da Previdência, mentindo, mais uma vez, para o nosso povo. E uma boa parte da sociedade comprou, é verdade, nós não conseguimos barrar esse discurso. Nós fizemos, nós tentamos, nós organizamos, nós fizemos debate, nós fomos para a rua, né? Os nossos deputados fizeram oposição, os nossos vereadores fizeram oposição, mas não teve consequência prática. Isso tudo estava amarrado, né, nos nossos algozes aí, como o Moro, por exemplo. Esse juiz de meia pataca, chefe de quadrilha, né, que ajudou na construção e na engenharia desse processo que levou à eleição do Bolsonaro. Essa amarração, né, que nos trouxe até aqui é a mesma que permitiu, por exemplo, o Dória ser eleito na cidade de São Paulo. É a mesma configuração de força. São os mesmos. Mesmo que permitiu o Dória virar governador do estado de São Paulo. E que permitiu o Bruno Covas continuar na cidade de São Paulo, aplicando a mesma política. A política de desmonte do estado. A política de desmonte da cidade. Não é? Aplicando essa política na moradia, aplicando na saúde, aplicando na assistência. E eu estou dizendo aplicando essa política, porque eu acho que é aplicando uma política mesmo. Porque a gente tem dito o seguinte, olha, eles não têm política para habitação, não têm política para saúde, não têm política para assistência, quando na verdade eles têm política para assistência, têm política para habitação, têm política para saúde. Porque quando você escolhe não fazer, ou quando você escolhe onde você vai fazer, você está tomando uma escolha, uma decisão política. Que essa elite tomou no nosso país desde que o nosso Estado foi fundado. Essa elite sempre escolheu quem vai morrer e quem vai viver. Sempre escolheu na mão de quem eles vão entregar a chibata. E quem vai levar a chibatada. Essa elite sempre fez isso. Faz isso no Estado e faz isso aqui na cidade de São Paulo. Nós, como eu falei no começo, estávamos caminhando para tirar a chibata da mão deles. Caminhando. E fizemos em muitos casos. E agora eles estão caminhando a passos largos para colocar a chibata de novo na mão de muita gente. A mesma chibata que criminaliza o movimento de moradia, que põe na cadeia companheiros e companheiras. A mesma chibata que leva companheiros e companheiras para a cela, como é o caso do João Vacari, que finalmente deve estar em liberdade, mas ainda que é uma liberdade que não o absolve, né? É só uma liberdade que o coloca em uma outra condição, e ainda bem. Né? E os companheiros aqui do sindicato hoje, dos bancários, estão lá em Curitiba para dar um abraço no companheiro Vacari assim que ele sair. É a mesma chibata que criminaliza o trabalhador, a mesma chibata que bateu nas costas do menino lá na Vila Missionária, no Ricói. A mesma que está na mão dos fazendeiros, matando os nossos índios, matando os nossos jovens no Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo. A mesma. Essa mesma está entregue na mão dessas elites. E nós precisamos fazer um contraponto a isso. Nós precisamos organizar a nossa tropa, organizar o nosso povo. Porque só organizado
e muito bem organizado, e com consciência plena disso, com consciência plena de que nós precisamos enfrentar uma chibata que vem com força para cima do povo brasileiro, é que nós vamos conseguir barrar, é que nós vamos conseguir libertar o Lula. E o Lula representa tudo isso. O Lula não está preso à toa, nós sabemos disso. Eu estou careca de saber que o Lula não está preso à toa. O Lula representa todos esses avanços do Estado brasileiro. O Lula representa essa afronta a essa elite. E, portanto, e é por isso que libertar o Lula é libertar o povo brasileiro. É nos libertar aqui. É libertar cada um de nós. Essa luta não é uma luta unilateral de trazer a grande liderança para perto de nós, mas de nos colocar ao lado dessa grande liderança que nos dá energia para seguir. Portanto, é nesse sentido que eu acho que a organização partidária do próximo período nos dará condições de enfrentar os retrocessos. É organizando o PT, e eu acho que a gente fez muita coisa, né, ao longo desse tempo aqui. Muitos companheiros foram às ruas, muitos companheiros foram para Curitiba, muitos companheiros participaram de atos, muitos companheiros participaram de organizações internas do PT, de debate interno, de debates e mais debates, de atos e mais atos, de panfletagem nas periferias, tal. Mas a gente ainda acha que é possível fazer mais. Não é verdade? A gente fica angustiado, porque mesmo a partir de tudo isso, a gente não conseguiu barrar tudo que eu falei aqui. A gente não conseguiu libertar o Lula. Mesmo fazendo tudo isso, nós não conseguimos barrar a reforma da Previdência. Mesmo fazendo tudo isso, nós não conseguimos dar conta de barrar a reforma trabalhista. Não conseguimos dar conta, e tem um debate avançado no Congresso, que é a tal da PEC da liberdade econômica. Mesmo fazendo tudo isso, não conseguimos, na cidade de São Paulo, barrar a redução dos limites de viagens, que prejudica o povo trabalhador. Nós precisamos organizar, e o Congresso já tem feito isso, o PT tem feito isso, junto com os deputados, a Fundação Perseu Abramo, que apresentou um plano econômico para o país. Apresenta um plano, e o PT está certo em fazer isso, porque quando a gente apresenta um plano para o país, nós estamos dizendo para esse povo que é possível retomar, que é possível o Brasil voltar a andar de cabeça erguida, né, que é possível a gente retomar as políticas necessárias. Nós estamos apresentando um plano de geração de emprego e de geração de renda, que é o que nós temos que continuar fazendo. Nós temos que fazer isso na cidade também. Porque nós não podemos só vender desilusão para o povo, dizer que vai ficar pior, que está ruim e vai ficar pior. E eu tenho dito em todos esses debates, eu acho que vale a pena repetir aqui de novo, a gente faz isso às vezes, não é? Quando a gente entra num boteco e vê alguém falando que a situação está ruim, né, e a gente sabe que esse cara votou no Bolsonaro, que a primeira coisa que a gente faz é olhar para ele e falar assim, está ruim, mas vai piorar. E nós não podemos fazer isso, porque o PT nunca fez isso. O PT sempre vendeu esperança para o povo brasileiro. Sempre apresentou uma solução para o povo brasileiro. E nós temos que apresentar essa solução, mais uma vez, para o povo brasileiro. Com muita luta e com muito debate. E aqui na cidade de São Paulo não pode ser diferente. Nós também temos que apresentar para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o povo da cidade de São Paulo, nós temos que apresentar uma solução que coloque renda direta no bolso da nossa população, porque a cidade de São Paulo é uma das que mais sofre com desemprego. Quando você reduz a integração, você tira dinheiro do bolso do trabalhador. Quando você tira o vai e volta, você tira dinheiro do bolso do trabalhador, porque ele vai ter que pagar um transporte para o seu filho, né, ou fazer locomoção, ou mesmo tirar o filho da escola. Quando você deixa de investir em infraestrutura na cidade, em obras na cidade, você deixa de gerar renda, deixa de gerar riqueza na cidade. Isso tudo é papel de um prefeito, isso tudo é papel de um governo local. E nós temos que fazer esse debate, nós temos que fazer esse enfrentamento. Porque nós temos que também apresentar uma solução para o povo. Acho que nós conseguimos fazer isso de forma organizada para dentro do PT. Acho que nós conseguimos fazer isso de forma organizada para dentro do PT. É por isso que eu defendo que a gente faça um debate franco e sincero a respeito da organização interna. Se ela dá conta de conversar com os novos, se essa organização nossa aqui dá conta de conversar com os novos movimentos. Se essa organização nossa aqui dá conta de conversar com quem entrou para a campanha do Haddad no primeiro e no segundo turno, mesmo com aqueles e aquelas que entraram na campanha do Haddad, aquela que nós perdemos aqui na cidade de São Paulo, que tem uma simpatia pelo nosso projeto, mas que não enxergam nesse mecanismo, nessa ferramenta nossa aqui, uma possibilidade. Nós temos que fazer um debate franco e sincero de organização, de abrir espaços desburocratizados para que a gente consiga de fato debater com a população, para que a gente consiga de fato debater um plano para a cidade de São Paulo
e debater um plano interno que represente todo o estrato social que nós temos aqui. Isso precisa ser feito com organização. Nós precisamos juntar os nossos companheiros nos diretórios. Né? Os diretórios, nós temos feito um debate na cidade. Nós temos feito um debate na cidade que o PT precisa ter um espaço. O PT não pode ficar batendo de porta em porta, batendo no sindicato, na associação de moradores e em outros espaços. Ele tem que ter uma referência nas regiões. E eu acho que é possível a gente fazer isso. Na volta eu quero apresentar como eu acho que é possível com essas propostas e outras mais. Para concluir, termino aqui, porque conheço o Paulo, os outros debates eu consegui falar 1 minuto a mais. Eu não vou conseguir aqui, mas retomo na minha fala de volta. Nos 10 minutos. Muito obrigado. 44 segundos. Depois eu vou dar os 44 segundos para o Clóvis e para o Donato. Donato, Clóvis dá com 5, com 3 segundos. Bom, boa noite, companheiros, companheiras. Donato, só um segundo. Eu queria pedir, quem quiser se inscrever para as perguntas, já levanta a mão, a Beth vai anotar. Se tiver mais ideias, a gente sorteia. Donato. Bom, boa noite, companheiros, companheiras. Cumprimentar o Laércio, a Beth, o Fiorilo, o Clóvis. O Clóvis, além de completar 80 anos nos nossos debates, ele vai de ônibus e trem nos debates. É um exemplo de militância que a gente tem que reconhecer sempre. Cumprimentar o deputado Zaratini, todos os companheiros e companheiras. Queria, em primeiro lugar, agradecer as correntes que indicaram meu nome para disputar essa presidência, o Novo Rumo, a Esquerda Popular Socialista, a Democracia Socialista, os companheiros e companheiras da Resistência Socialista, do Cidadania Ativa, do Coletivo Autônomo de Guarulhos, que tem companheiros aqui em São Paulo, e agradecer especialmente ao apoio militante do companheiro Genuíno, que muito me honra. É evidente que o apoio dessas forças todas, como eu disse, eu reconheço, agradeço, mas eu quero ser presidente para unificar o PT. Acho que isso é necessário, acho que isso é possível. De 2010 a 2012 eu fui presidente e a gente conseguiu fazer isso, e isso é muito importante para que o PT caminhe. Mas vamos para a política. A gente vive numa conjuntura dramática. Os direitos civis, os direitos sociais, o sentido de nação soberana está sendo destruído. A gente vê a divisão do nosso povo pelo ódio, promovido em primeiro lugar pelo próprio presidente da República, mas que foi estimulado durante anos pela grande mídia, com doses diárias, né? Os ataques à educação, à ciência, à tecnologia, os ataques ao meio ambiente que comprometem o futuro da nação. A política absolutamente submissa do Brasil, submissa às ordens de Trump, dos interesses americanos. A perda de soberania através do processo de privatização, de entrega das nossas riquezas que está em curso. Todos os ataques aos direitos sociais que começaram já com a agenda do golpe, com o Temer, e que se aprofundam nesse governo. Enfim, uma situação dramática. Não é diferente no Estado e na Prefeitura. Se não tem a mesma boca suja de Bolsonaro, Dória e Covas têm a mesma política. Tem dois eixos: privatização e ataque aos direitos sociais. Aqui em São Paulo, a política de privatização tem dificuldade para andar, graças à resistência do PT, da sua bancada, a joia da coroa da privatização, que era a venda do AMB, que o Dória falou que valia 4 bi e que tentou vender por 1 bi e não conseguiu, graças à resistência da bancada, graças a gente representar no Tribunal de Contas, conseguir outra avaliação, mas eles continuam tentando. Semana passada aprovaram a concessão do serviço funerário e por aí vai, a concessão dos parques, todo um processo que significa o Estado se desresponsabilizar
e entregar o que foi construído pelo povo paulistano a preço de banana. Mas mais grave que isso, ou tão grave quanto isso, é o ataque aos direitos sociais promovidos por Dória Covas. Logo de cara, na entrada do governo Dória, vocês lembram, teve um processo de ataque à cultura. Não é por acaso, né? Governos com esse perfil comecem atacando a cultura, né? Aí tem um campo de debate mais profundo, né? De disputa ideológica, de visão de mundo. E eles atacaram não o teatro municipal, outros... Bom, atacaram os fomentos da periferia, atacaram a semana de hip hop, atacaram aqueles recursos pequenos, mas que serviam a fazer um processo de debate mais profundo, principalmente com o nosso povo. Depois o Dória fez um ataque brutal ao direito do povo mais pobre. O Leve Leite era um programa que nem foi criado pelo PT, e até tem gente que discute a validade dele, mas o fato é que se distribuía 2 quilos de leite por mês para 904 mil crianças na cidade de São Paulo. O Dória entrou e diminuiu isso para menos de 200 mil crianças. 700 mil crianças foram tirados o leite numa conjuntura que a cidade de São Paulo tem 1 milhão de desempregados e perda de renda da maioria das famílias. Então, um ataque brutal. Na assistência social, até hoje, continua o ataque a toda a política de assistência social, aos CCAs, né, os Centros de Criança e Adolescente, os CJs, o atendimento à população de rua, à população idosa, ataque que está em curso, né? Um congelamento também grande das verbas da assistência social. Na saúde, a resistência do movimento de saúde impediu que fossem fechadas as AMAs, mas eles desestruturaram o SAMU. E no transporte, sem falar da promessa de congelar a tarifa que não se cumpriu, e a tarifa está no preço que está, o Covas recentemente fez um ataque violento aos trabalhadores, diminuindo de 4 integrações para 2 integrações do Vale Transporte, atingindo os trabalhadores e as trabalhadoras que moram na extrema periferia da cidade, que ou estão sendo mandados embora, trocados por trabalhadores que moram mais próximo e não precisam da terceira integração, ou então impondo aos próprios trabalhadores um custo de R$200 a mais para pagar essa outra integração. Isso para trabalhador que ganha R$1.000, R$1.200, R$1.500. Né? Então, é um ataque muito profundo. E com uma particularidade na cidade de São Paulo. Aqui não se tem a chamada crise fiscal que tem em outros entes. A prefeitura, agora, dado de ontem, a prefeitura tem 12 bilhões em caixa. Alguns fundos, como o Fundurb, que é um fundo para fazer moradia popular, para fazer canalização de córrego, corredor de ônibus, que historicamente tinham em média 200 milhões, estão com 800 milhões. E a grande obra que está sendo financiada pelo Fundurb é uma fonte luminosa no Engabaú que vai custar R$100 milhões. Então, é uma visão que não depende da chamada crise fiscal. É uma concepção de Estado mínimo, de que o Estado tem que prover o mínimo de direitos e ponto. É essa concepção que está em curso. Mas não é possível fazer todos esses ataques a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, sem atacar a organização dos trabalhadores. É disso que eu queria falar com um pouco mais de tempo. Na reforma trabalhista, independente do que a gente considere, o debate que existe sobre o imposto sindical, o fato é que os sindicatos arrecadavam 100, hoje arrecadam 10. Tem 10% da receita que tinham para poder fazer seu boletim, para fazer sua porta de fábrica, para fazer sua mídia social, para ter carro de som, para organizar os trabalhadores. Um ataque violento. Criminalizam os movimentos sociais. E na cidade de São Paulo a gente tem um exemplo dos mais cruéis, que é a prisão das nossas lideranças do movimento de moradia. Lideranças legítimas, lideranças comprometidas com o povo, que estão presas ou estão sendo processadas ou estão em vias de serem presas
por conta de se utiliza um processo que era da queda do prédio lá no Paissandu, de um movimento que de fato era comandado por oportunistas que exploravam a miséria do povo, e desse processo vão em lideranças legítimas, não por acaso todas elas ligadas ao PT, e chegam ao cúmulo da prisão, sem julgamento, sem nada, chamada prisão preventiva, que serve para tudo. Mas não é possível atacar a Organização dos Trabalhadores sem atacar a coluna vertebral da resistência do povo brasileiro, que é o PT. E é disso que se trata. Eles precisam destruir o PT. E não é à toa que o presidente Lula está preso. Está preso, primeiro, que ganharia eleição se fosse candidato. Segundo, que não sendo candidato, apoiando o Haddad, dando livre, elegeria o Haddad. Terceiro, que mesmo na cadeia impediram a sua voz com medo que ele pudesse influenciar a eleição, como se revelou mais uma vez os vaza-jato aí. Mas agora eles não podem libertar o Lula. É ilusão nossa, eles não podem, porque o Lula é o nosso megafone. O Lula é a voz de resistência do povo brasileiro, vai amplificar o nosso discurso para chegar para milhões de brasileiros e brasileiras. O Lula livre muda a conjuntura. E a gente precisa entender isso. Porque se a gente não entende, eu acho que a gente não está entendendo completamente, a gente tem 5 comitês Lula Livre na cidade de São Paulo. Temos 37 zonais, mas temos 5 comitês Lula Livre. Se a gente não entende, a gente não dá o peso necessário. A nossa pauta real vira a pauta que a gente discute para valer, quem vai ser nosso candidato a prefeito. Tem muita luta até chegar 2020, e só vai ter 2020 se for a quente, se for na disputa política, se for na luta política, pela liberdade do Lula e a luta política pelos direitos, resistindo a todos os ataques. É isso que a gente tem que ter na mente. E a gente tem um partido preparado para isso? Infelizmente não. A gente tem um partido que de 2 em 2 anos se mobiliza para a eleição. E de vez em quando se mobiliza para um PED. Tenho andado os diretórios zonais. Encontrei diretório zonal que 2 anos atrás votaram 200 companheiros, ficou 2 anos sem fazer nenhuma reunião e agora talvez votem 300. É esse partido que a gente quer? É esse partido que a gente precisa. Nós precisamos fazer uma revolução para enfrentar e entender que eles querem nos destruir. E se eles querem nos destruir, a gente precisa ter uma organização permanente, mais militante, mais amarrada, valorizar nossa organização de base, fortalecê-la. É esse o desafio que a gente tem. É esse o desafio que a gente tem que apresentar para o PT. Isso é responsabilidade só do campo majoritário, só da CNB? Claro que não. Mas a CNB é majoritária e tem uma responsabilidade maior que os outros nisso. E nós temos que fazer esse debate. Qual partido nós precisamos? Qual partido nós queremos?